Olá, 11 de março de 2021, eu sou o Regis e vou falar sobre então um ano, se não errei aqui os cálculos, de pandemia oficialmente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né, como pandemia. Então, em primeiro lugar, levou muito tempo, levou acho que um mês, né, para a OMS reconhecer, mesmo já com um vírus circulando em todos os continentes, menos na Antártida, né? é, reconhecer que era uma pandemia. Também a OMS teve o papel importante de ser contra restrições às pessoas circularem dos lugares que estavam tendo surtos da doença, já para outros lugares que não tinham, né, era contra. Né? Isso podia causar problemas, de fato, tem toda a razão, pode causar problemas, pode agravar os problemas dos lugares que estão com um surto, mas enfim, transfere o surto para outros lugares. Depois, enfim, muita gente que bateu palma com essas medidas, com essas declarações anti-autoritárias da OMS, tipo, quarentena é uma medida medieval, restringir a circulação das pessoas é autoritarismo, né? Aí a China fez isso e disseram, não, mas é uma forma adequada, né? Tudo bem, eles são chineses, eles se entendam, né? Não, não disseram isso, claro, mas tem esse espírito, vamos dizer assim, de não pode aqui, mas pode lá. Se nós fizermos é ruim, se eles fizerem é bom. Deixa eu mostrar aqui alguns textos rapidamente. Opa! É que eu mesmo estou ficando impressionado aqui com esses efeitos. Não, esse aqui eu não quero mostrar. Esse aqui é interessante porque é o texto lá do Imperial College, que eu acho que levou o governo britânico ao pânico. Né? Então vamos ver uma cronologia. Dia 16 de março eles publicam isso aqui. Mais ou menos até esse dia, a ideia do governo britânico era vamos deixar rolar uma imunidade de rebanho. As pessoas vão ter que ter a doença, não tem jeito, né? Uns 60%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vão desenvolver a doença e a doença vai ter dificuldade de encontrar alguém para infectar, né? E aí o problema estará resolvido, né? E aí eles fizeram um estudo mostrando que, vocês querem esse resultado? Então deixa a gente mostrar para vocês o que vai acontecer, que vocês vão entrar em pânico, né? Que é mais ou menos essa... que está tudo empastelado, né? Isso aqui é a capacidade de atender, né? Leitos de tratamento crítico, eu acho, né? Hospitalar é maior, mas de leitos de caso crítico é isso aqui. E aqui são o número de casos, né? Então, a ideia aqui é de que vai dar problema, hein? Vai dar problema, vai ter gente, muita gente precisando de atendimento muita gente infectada, dessa gente infectada, uma parte significativa precisando de leitos de UTI e não vai dar muito certo. Então, se não fizer nada, vai ter essa explosão aqui, a curva vai ter essa evolução. Mas essa aqui é a famosa ideia, acho que é do Eliseu Padilha, não tenho certeza, que dizendo, olha, toda infecção segue essa lógica, né? Mas a ideia é não, temos que achatar a curva. Então, todas essas medidas aqui são medidas de tentando diminuir, de achatar a curva. Então, isolar os casos sabidos, isolar os casos conhecidos com os seus coabitantes domésticos, sei lá, em quarentena, né? Fechar as escolas e universidades e uma combinação, né, de isolar os casos, quarentena dos familiares e distanciamento social daqueles com mais de 70. Né? Então, não fazer nada, esse tamanho de encrenca aqui. Só fechar as escolas e universidades, diminui um pouquinho, mas ainda é um caso gigante. Isolar os casos e os familiares, eu acho, em casa, fique em casa, né? Vai dar esse tamanho. Que é isso aqui? Essa outra cor aqui não estou identificando. Esse aqui é o Case Isolation e esse aqui é o isolar os casos e
fique em casa, vamos dizer assim, dos familiares, não sei. Fechar as escolas, e aqui é o último, essa combinação de isolamento de casos, quarentena doméstica e distanciamento social dos com mais de 70. Muita gente. Critical beds or high. Então, aqui a ironia, ó, tem isso aqui de leitos de UTI, né? E conforme as medidas vai ter isso aqui precisando. Essa aqui é o tamanho da tragédia. Essa área aqui, acima da linha vermelha, e até fechando aqui as respectivas linhas, né? Essa área é o tamanho da encrenca. Porque, enfim, o pessoal que precisa de tratamento intensivo, quando não recebe tratamento intensivo, a probabilidade de morte é grande. Vamos supor que seja de 80%. Então, há muita gente morrendo. Porque não vai ter atendimento. Mesmo com atendimento, alguns morrem aqui, né? Não é pouca gente, mas aqui é um número gigantesco de pessoas. Esse é o cenário, então, que no dia 16 de março foi levado lá para a Inglaterra e eles entraram em pânico, né? Aqui tem umas propostas, né, de mitigação dessas encrencas. Aqui é o efeito que vai ter, né? Então, só o PC, o que é o PC? Só fechar as escolas e as universidades vai ter esse efeito e vai ser horrível, né? Vai ter um monte de gente, a eficácia é de 14%, sei lá, alguma coisa assim. Supondo então que a taxa inicial de contágio, quando a população tem o primeiro contato, seja de 2,4. Se for 2,2 é menos ruim a princípio, né? Mas aí também a eficácia disso aqui é menos importante, não precisa tanto ser tão duro. Isso aqui é aquela combinação de várias. Aqui que é o PC. Fechar as escolas e as universidades. O CI, o que é o CI? Só o isolamento doméstico de casos. HQ, fique em casa, ou quarentena doméstica, acho que dos parentes, alguma coisa assim. Ou de todo mundo, não sei. E SDOL, o distanciamento social daqueles com mais de 70 anos. Né? Isso aqui é a combinação de várias, né? Aí, conforme o tipo de disparador, vamos dizer assim, gatilho das medidas, né? Então, 100 casos de UTI, 300 casos, 1.000, 3.000, né? A eficácia vai ser diferente em cada um desses casos. Não sei se entendi também, né? O peak beds, né? Pico de leitos. Não entendi muito bem, não me lembro mais. Esse aqui, eu acho que esse aqui é o gráfico que mostrou quais seriam as diferentes encrencas, né? Porque aqui, eu não sei, nesse gráfico aqui está tudo empastelado junto mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Estratégias de mitigação. E aqui, as estratégias de supressão, não sei, mitigação é diferente de supressão. Então, mas aqui os nomes são meio parecidos, né? De novo, o limite ali dos leitos disponíveis. O que acontece se não fizer nada? Bom, aí a gente vai ter todo mundo tendo a doença e muitos morrendo entre abril e julho. O que é isso aqui, meu Deus do céu? Critical Care Beds Occupied. E aqui, Critical Care. Tá. Aqui só pegou esse mesmo gráfico aqui e deu um zoom, né? Um zoom. Não aumentou a distância aqui da esquerda para a direita, ou no tempo, né? Mas ampliou aqui para a gente ver os detalhes dessas evoluções. Então, nesse período aqui vai ter essa mortandade, essa contaminação em massa aqui, mas se só fechar as escolas e universidades, a gente consegue atrasar bastante a coisa, mas ela acaba explodindo de qualquer maneira lá por novembro. Acho que aqui é o inverno deles, né? E a coisa melhora, mas não muito, né? Com aquela combinação de várias medidas. Aqui parece tudo uma linha fofinha, né? Às vezes mostra que vai ter lá umas oscilações, né?
vai piorar, depois vai dar uma melhorada e depois vai dar uma piorada de novo. Não é muito satisfatório. O problema é que parece que vai ter problema, mas enfim, a área, isso aqui é que tem que ser contado, né? A área aqui acima, ainda assim, ela é menor, apesar de aqui estar bem ampliada. É como se tivesse, sei lá, uma situação lá do que a gente teve, não sei se está tendo de novo, em Manaus, né? Ou agora também, em todo lugar, né? Mas aqui no Brasil a gente teve alguns casos meio pontuais, né? Também não era todo mundo assim, todo mundo se infectando, depois a população ficando toda ela imunizada quase. É mais esse fenômeno aqui de enrolação da curva, que depois parece que dá errado igual, né? Então aqui vai ter uma desgraça geral. Claro que a desgraça, essa área aqui, ela é menor do que essa área aqui, né? Então a princípio é um bom negócio, né? Se trocaria bastante morte por bem menos morte. E esse gráfico aqui é o mais enlouquecedor, eu acho, porque ele dá a noção do tempo da encrenca. Então, as medidas de estratégias não farmacêuticas, elas seriam disparadas conforme os casos aumentam, aí ficaria, sei lá, não sei se aqui é o 20 de março, então aqui seria 1º de maio, mais ou menos, começaria então a tomar medidas drásticas, né, para distanciar. Os casos iam subir de qualquer maneira, tipo um efeito inercial, que leva umas 2 semanas para as coisas fazerem efeito, e as pessoas aqui já estão todas contaminadas mesmo, né? Essas aqui vão começar a manifestar e precisar dos leitos de UTI, e aí depois vai baixando, porque elas vão morrendo ou vão se curando, né? E a transmissão deu uma paradinha, né? Aí volta a população a circular, isso aqui é uma aliviada nas medidas de supressão, né? E aí, de novo, vai ter um novo surto mais tranquilo, depois um mais grave. Isso aqui é estimativa, né? O modelo matemático gerou isso aqui para eles. E esse documento, então, do dia 16 de março, vai levar a no dia 18 o primeiro-ministro, o Boris Johnson, a determinar que no dia 20 seria o último dia de aulas presenciais nas universidades e escolas, né? E fechamento de pubs, de academias. Ele deu lá um pacotão no dia 20, acho que ele até fez algumas alterações, né? Fechou mais coisa ainda. Acho que ele não tinha dito no dia 18 que ia fechar os pubs. No dia 20 ele disse que os pubs iam ter que fechar. E a Inglaterra não teve bons resultados, né? A Inglaterra teve muito problema. Aquele negócio, né? A Inglaterra não é a Nova Zelândia, né? E esse outro documento aqui, também do dia 26 de março, 10 dias depois, eles se preocuparam em dizer, olha, isso que a gente está propondo aqui para a Europa, né, para a Inglaterra, para países ricos, né, não necessariamente vai funcionar ou é aplicável para países mais pobres, né? E então um país mais rico, né, vai conseguir achatar a curva assim assado. Né? Depois a doença vai se resolver mais ou menos naturalmente. É um país mais pobre, a curva vai explodir mesmo e vai seguir aquela linha quase que natural, né? Muita gente se infecta e pouca gente sobra para poder ser infectado, porque já ficaram imunizados ou morreram. Né? Então, quanto mais pobre, mais próximo da evolução natural, da história natural da doença, vamos dizer assim. Isso aqui foi muito criticado, eles meio que tiveram que se desmentir e tal. A própria OMS, em alguns momentos posteriores, eu acho, fez uns comentários assim e meio que forçaram o pessoal a se desmentir, né? Tipo, não aceitamos essa resposta. Aí as autoridades iam lá e, não foi bem isso que eu quis dizer. Não sei bem em que sentido eu não quis dizer isso, mas enfim, meio que se desdisseram. Essa conjugação ficou esquisita, né? Enfim, aqui meio que segue a mesma metodologia, enfim, é o mesmo grupo de resposta, né, com gráficos diferentes, pensando agora não mais na situação hipotética do Reino Unido,
mas de globais, né? É um texto bem interessante, mas eu não me lembro mais o que diz em detalhe. Já faz muito tempo. Tem também aqui uns negócios da internet. Aqui, o que é isso aqui? Uma discussão aqui de se a quarentena é efetiva, né? Então vai dizer que é mais ou menos, né? Como é que é? A efetividade da quarentena durante um surto viral se baseia, não sei se realiza, se baseia, se fundo, depende tempo e acurácia da quarentena. Que tradução enjoadinha minha, né? Eles estão dizendo que é mais ou menos, né? Vamos copiar isso aqui. Copiar, colocar aqui. Como é que é? A eficácia da quarentena durante o surto viral depende do momento e da precisão, accuracy, né? Do período de quarentena, bem como da capacidade dos indivíduos e dos profissionais de saúde de seguir os procedimentos de quarentena. As atuais evidências para informar a quarentena são limitadas e as tendências de infecção por Covid-19 levantam questões críticas sobre a eficácia da implementação. Então, não há, como é que é? Não há evidências de que vai dar certo. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Mas isso aqui eles estão falando de quarentena no sentido forte, eu acho, né? Aquele negócio de ficar meio que preso em casa, né, sem poder circular. Na verdade, aqui no Brasil, quarentena meio que quer dizer que tu não pode sair do município, do estado, né? Mas enfim, não pode sair daquela região circunscrita. Essa aqui é um documento da Inglaterra, né, discutindo que não seria para a Inglaterra, para o Reino Unido, né, fechar as fronteiras não seria uma resposta para a crise do coronavírus. Aí eles dizem, né, que eles não é uma fronteira muito permeável, eles dependem muito de comércio, tem muita gente que já viajou, a coisa já está encrencada aqui, né? Que dia eles falam disso? A data disso aqui? É atual? É atual isso aqui? Bom, aqui um documento mais da época desse aniversário, né? Um pouquinho anterior, 28 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde recomendando que recomendações, né, não recomendando, recomendações gerais sobre o tráfico. E aí ela vai dizer que, cadê? Que era o que eu estava lá tentando traduzir, né? Vamos ver se eu consigo lembrar que eu já colei, né? De modo geral, a evidência mostra que restringir o movimento da população e bens, questão de comércio, né, durante emergências de saúde pública é inefetivo na maioria das situações e pode desviar, sei lá, recursos de outras intervenções. Além disso, as restrições podem interromper a ajuda necessária, a ajuda e o suporte técnico necessário, pode quebrar negócios e pode ter pode ter efeitos sociais e econômicos negativos nos países afetados. Ou seja, o país já está com um problema do surto e ainda vai ter tipo um embargo imposto pela questão da pandemia. No entanto, em certas circunstâncias, medidas que restringem a movimentação de pessoas pode prover, pode se provar temporariamente úteis, né? Aí foi aquilo que eu tentei traduzir lá. Eu já esqueci o que quer dizer isso. Such as in settings with few international. Assim como em lugares que têm já poucas conexões internacionais e capacidades de resposta limitadas. Acho que é isso, né? Sempre me embanando com esse trecho aqui. Ctrl V. Certo. Mas está de má vontade comigo, né? Google Tradutor.
Por que ele sempre volta para o francês aqui? Pode então se mostrar útil como em ambientes com poucas conexões internacionais e capacidade de resposta limitadas. Não me pareceu muito satisfatório em português também. E aqui é um outro texto, tá? Então a recomendação deles é que até pode ser, mas de modo geral não é bom, né? Se o lugar já não é isolado, não vai dar certo mesmo, etc, etc. Aqui fala da China em algum lugar. F China. Então tinha toda uma briga de que restringir era racismo, né? Mas lá eles próprios também travaram tudo lá para evitar que houvesse uma transmissão sustentada interna, né? E sempre diziam que todos os casos novos eram de pessoas que vinham do exterior, não era da China. Enfim, pode ser verdade, quem sabe. Né? E esse último documento aqui, ele reclama lá que a OMS demorou a caracterizar como pandemia. Como é que é? Até esse momento, a organização resistiu a usar o termo pandemia. Apesar da doença ter atingido todos os continentes, exceto a Antártica, e um crescente consenso externo, um crescente consenso científico externo à Organização Mundial da Saúde. Que difícil. De que o surto, na verdade, já é uma pandemia. As razões dessa demora, desse atraso, incluem anteriores críticas relativas a sobreinduzir pânico, né, público, e o medo de disparar de disparar mudanças inapropriadas na abordagem do surto. No entanto, a evitação continuada do termo tem criado seus próprios problemas. Por exemplo, os países eventualmente dependiam de uma declaração dessa para dar base para medidas mais drásticas, aquelas que a ONU não queria que tomasse, né, de restringir o comércio ou o tráfego de pessoas. Né. Então, nesse 1 ano de aniversário da pandemia, já se passaram 23 minutos dessa conversa. É culpa de quem vai lá traduzir, né? Google Tradutor, ainda por cima. O problema foi, em parte, possivelmente inevitável, né? Mas eu acho muito engraçado aquela expressão ali, mudanças na abordagem da pandemia. Eu acho que a pessoa começou a entrar em pânico ali. A Inglaterra com certeza entrou em pânico e não foi bom para ela de qualquer maneira. Teria sido pior se o Boris Johnson tivesse demorado mais com aquela ideia maluca do como é que é a imunidade de rebanho. Não sei, né? Uma hipótese razoável, tem verossimilhança e tal, né? Mas tem toda a bronca lá da Suécia, né? Que teve medidas de restrição, houve momentos de maior restrição, mas nunca teve medidas assim muito oficiais, muito formais, muito sistemáticas de limitação da circulação das pessoas. Aqui em Porto Alegre a gente teve, nesse período aí de março, né, no dia 16 é publicado aquele documento. Dia 18 o Boris Johnson vai à televisão. Vai à televisão? Ele não vai à televisão, a televisão vai a ele e ele então declara que o dia 20, o dia 18 é uma quarta-feira, o dia 20 é uma sexta, o dia 20 será o último dia de aulas presenciais. Ou seja, eles ainda tiveram aulas presenciais no dia 20. E eu me lembro, eu sou professor, né, da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, e acho que no dia 17 já avisaram que no dia 18 já não ia ter mais aula. O que não precisava mais ir. Eu não tinha aula no dia 18, eu tinha no dia 19 e 20, mas no dia 19 e 20 já não era mais para ter aula mesmo.
Bom, foi o dia 17, eu acho que foi uma segunda-feira, foi o último dia que eu ministrei aulas presenciais, né, desde 17 de março. Daqui a pouco vai fazer aniversário da minha última aula presencial até o momento. Acredito que, da maneira como a coisa está andando, o número crescente de casos e morte a gente pode interpretar de duas maneiras, né? Uma, a doença está mais grave. Novas cepas estão sendo mais contagiosas e mais mortíferas, e mesmo quem já teve pode ter de novo. Aí mais polêmico, mesmo quem foi vacinado pode ter, né? Eu acho que não, né? Tem toda a questão de que leva um tempo, a pessoa até pode ter, mas não quer dizer que vai ter tão grave, então não é a mesma coisa, tá? Não me parece que haja verossimilhança de que seja exatamente a mesma coisa. Então, de bom senso aqui me faz supor que as coisas estão relativamente bem encaminhadas. Para o bem, para o mal, não, para o bem, tá? Então, eu acredito que, se não houver nenhuma novidade ou nenhum enlouquecimento coletivo novo, além do que já houve, há uma probabilidade de esse ano, mais ou menos, ser o último ano assim intensivo de grandes medidas contra a Covid-19. Não sei se vão chamar as novas cepas de Covid-21, né? Me lembrei agora do MiG-21. Mas, enfim, a ideia que me ocorre é a seguinte: um ano de pandemia declarada, né? Um pouquinho mais de pandemia de fato, um ano e um mês de pandemia de fato, ou seja, talvez com transmissão sustentada, ou seja, das próprias pessoas dos diversos continentes, em todos os continentes, à exceção da Antártida, já tinha a doença. Nós, no entanto, fizemos uma coisa incrível, né, que não era a perspectiva lá em março do ano passado, nem em abril do ano passado, nem em maio do ano passado, que nós teríamos já vacinas. Vacinas que têm problemas, que a gente não sabe se são. A gente não sabe o quanto de custo-benefício está envolvido na, na aprovação de vacinas que não foram testadas da maneira tradicional, porque a situação exigiu testagem diferente, sobreposta às fases, né? Mas o número é grande, porque, enfim, está havendo uma pandemia, então nós temos um grande número de chances para testar, isso ajuda, paradoxalmente. E a questão da imunidade cruzada, ou seja, quem teve resfriados com coronavírus, né, outros, parece que tem uma tendência a ter uma resposta melhor, né, à doença. As pessoas que tiveram cepas anteriores até podem se contaminar, mas de modo geral não é tipo uma dengue, né, que se teve um tipo, são uns 4 tipos de vírus, né, 4 cepas principais. Se teve uma, quando tem uma outra, a chance é de ser pior, tem o risco da dengue hemorrágica. Parece que esse não é o caso com a Covid-19. Isso é bom, uma boa notícia, né? A questão das medicações, então, a questão da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina, né? Essas só as que se supõe que atuam nas primeiras fases lá, na fase de reprodução viral, né? Elas têm uma grande polêmica, tem muitos países que usam, né, países metidos a sério, que são ditos como são exemplares, né, o uso dessas medicações é menos polêmico fora do círculo ali, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, né, aí entre esses países o grau de objeção quase que ideológica ao uso desses medicamentos para essa finalidade de tratamento na fase bem precoce, assim, praticamente ainda sem sintomas, inclusive, há a perspectiva de tratamentos meio que profiláticos, né, de ter uma dose assim básica que pode dificultar que a doença se instale ou se instalando que ela se agrave, né?
ela é mais ou menos polêmica em diferentes países. No Brasil é extremamente polêmica, mais ou menos há uma briga aqui entre os que dizem que é coisa de gente burra, de bolsonarista safado, que tem mais é que morrer de Covid-19, alguns meio que vão nesse patamar de estupidez, né? E outros também vão um patamar oposto, dizer, não, 100% de ninguém fica, né? Eu acho que, bom, algumas doenças, algumas medicações foram muito bem sucedidas, pelo menos no início, né? Mas é difícil de acreditar que não tivesse, então, resultados extremamente conclusivos, muito chocantes, se fosse 100% de resultado, né? Então, dá a impressão de que tem gente mentindo apaixonadamente, sinceramente, talvez em ambos os casos, né? De ambos os lados. Minha posição pessoal é a seguinte: eu acho que principalmente a ivermectina, o risco e o benefício são favoráveis, indicam que, olha, parece que é melhor usar, né? Então, na dúvida, eu pretendo usar. Não vou dizer se já usei ou não, né? Mas enfim, a minha ideia é a seguinte: pode ser que não dê certo, pode ser que eu sirva de estatística para dizer, viu, tomou e morreu, né? Ou, não morreu, mas ficou com graves sequelas. Bem feito, né? Tudo bem, eu aceito esse risco, né? Mas eu nem me exponho muito. Na verdade, eu consegui não pegar a doença até hoje, né? Acho, né? Então, acho que eu já era, como é que é? O meu cotidiano, eu não sabia que se chamava quarentena. Eu sou uma pessoa fria e distante e que é muito gentil, mas a uma distância de mais de um braço. As pessoas, meu espaço pessoal, ele é meio distanciador, né? Então parece que isso me protege bastante, ou tem me protegido até agora. Enfim, se eu entrar num carro e o motorista do Uber estiver infectado, mesmo os dois de máscara, o risco de pegar é significativo, até porque essas máscaras aqui, né, elas são meio que, elas têm uma eficácia e tal, mas elas são meio que uma sinalização de que estamos, é quase como se fosse uma tarja aqui de luto, alguma coisa, né, mostrar que eu estou assim, estou consciente que estamos numa pandemia. Mas a ideia dela não é realmente dar uma proteção muito grande, principalmente numa situação de ficar, sei lá, vários minutos num lugar fechado. Aí vai me proteger uma, duas, três, quatro ocasiões, mas em 10 ocasiões eu vou provavelmente ter esgotado as minhas chances estatísticas de não pegar, né? Como eu vou geralmente a pé nos lugares, eu pego um Uber, raramente pego um ônibus, e os ônibus estão meio vazios, né, ultimamente. Meu ultimamente pode ser não representativo, porque de repente eu fui em horários não de pico. Eu sinceramente não me vejo como correndo grandes riscos. Eu me sinto um privilegiado que pode, né, se puder fique em casa, eu alegremente fico em casa, né? Mas eu acho que essa não é uma abordagem correta, porque não é uma opção saudável para a maioria das pessoas e nem economicamente sustentável para uma maioria ainda mais ampla das pessoas. Então, o que eu noto é que a saúde mental das pessoas tem deteriorado bastante, né? Até pelas fotos que algumas pessoas colocam na internet, eu vejo essa aqui tá entrando em pânico, né? E está correndo riscos, vamos dizer assim, que não correria normalmente, acho eu, né? Tem as pessoas, principalmente o pessoal muito sensível da área artística, né? Eles apostaram com tudo no Fique em Casa. Eu acho que eles acreditavam, diferente lá do que mostrava a famosa página 12 do... Agora não vou abrir de novo. A página 12 do documento do dia 16 de março, né, que previa, sei lá, a gente vai ficar meio que trancado em casa 2/3 dos primeiros 2 anos. Eu comentei isso várias vezes, tá? Mas não é 15 dias. 15 dias é, sei lá, uma quarentena de alguém que teve contato com alguém que manifestou sintomas. O que eles estão propondo é um isolamento pesado de 5 meses, seguido de dar uma afrouxadinha e depois novo isolamento pesado de, sei lá, 2, 3 meses.
Aí dá uma afrouxadinha, mais um isolamento e assim por diante, de tal maneira que vai ficar na média, somando e dividindo o tempo que ficou mais preso, mais solto, 2/3 dos primeiros 2 anos vai ficar, na verdade, mais preso. Tá? Essa era a perspectiva assinada lá no início. E eu disse, isso não vai rolar, simplesmente não vai rolar. Tinha a teoria do lockdown endógeno. Se eu entendi bem, espero não fazer injustiça com a teoria do cara, é um brasileiro, acho que é Conte. Eu até pesquisei para ver se outros caras tinham falado e não encontrei nenhuma referência com expressão parecida. Eu pesquisei como é que seria em inglês, mais ou menos. Porque lockdown endógeno não é inglês, né? Mas é tipo, como é que é? Einstein, ou Einstein. A piada é que é incoerente porque começa de um jeito e termina de outro, né? Escreve Einstein, então é o Einstein ou é Einstein? Será que poderia ser Einstein ou Einstein? Ninguém entendeu isso que eu falei, né? Mas enfim, lockdown endógeno é que nem também behaviorismo, que tu começa meio que em inglês e termina em português, né? Enfim, não vem ao caso aqui, desculpem. A questão é, o lockdown endógeno falava de que se o Estado, né, como é que é, a União, os estados, os municípios, não impusessem medidas que limitassem a circulação das pessoas, isso num primeiro momento deprimiria menos a economia, mas levaria um número tão excessivo de mortes, né, que faria com que as pessoas entrassem no modo, opa, já que o Estado não manda a gente ficar se cuidar e a gente morre, a gente vai se cuidar por conta própria. E aí ficariam mais travados do que se houvesse essa trava determinada de cima para baixo. Então, o lockdown endógeno, ele próprio, causaria ainda mais dano à economia, porque as pessoas ficariam traumatizadas e não aceitariam se expor, ou demorariam mais tempo para voltar às atividades normais. A minha percepção é de que a gente ficou super travado, sei lá, 70% de distanciamento social de março, de sei lá, 20 de março até 20 de março, abril, maio. Até mais ou menos 20 de maio. Aí começou a ter mais casos, aí começou a ter mais mortes, e foi aí também que inclusive governadores e prefeitos que tinham sido profetas do fique em casa, possa ou não, começaram a dizer, eu acho que agora a gente pode dar uma flexibilizada. Qual é o paradoxo? Né? O paradoxo é que o número de casos era baixíssimo e a gente estava com 70% de distanciamento e tá certo, continue, estão fazendo certo. O número de mortos começou a crescer, tá certo, crescer, chegamos ali, sei lá, nos 800 mortos por dia, 1.000, e aí, vamos ter que afrouxar porque, enfim, né, não, é uma falsa dicotomia salvar vidas ou salvar a economia. Se a gente deixar o pessoal preso, eles ou vão se matar ou vão morrer de depressão, suicídio, fome, ou alcoolismo, ou abuso de outras drogas, porque todo esse estresse, seja das pessoas que não estão acostumadas a conviver tanto tempo em casas pequenas, ainda por cima aqui no Brasil, começavam a pirar, ou o fato de que, enfim, sem dinheiro, tendo de aguentar uns aos outros por muito tempo, em ambiente estressante, ou com gente meio que já pirando, né, as pessoas aumentavam o consumo de drogas, sejam não as drogas, medicamentos que poderiam talvez ajudar, mas enfim, álcool, como é que se diz? Crack, né? Remédios controlados para distúrbios psiquiátricos, correta ou muito incorretamente usados, isso tem lá a sua dose de internações, UTI e mortos também, né? E as pessoas que tentam se matar direto também, que é um número significativo. Então, os problemas que sempre houve, né? Então, parece que a gente só está com um problema de superlotação de hospitais agora por conta da Covid, né? Eu publiquei hoje
umas notícias de 2017, para ser, acho que todos são de 2017, mostrando que houve aqui em Porto Alegre vários hospitais com superlotação, né, em 2017, alguns até fechando no sentido de que não estava aceitando novos casos, né? E isso já acontecia antes, né? Agora a desculpa é de que a pandemia pegou uma população feia, boba e malvada e que se expõe, e que aí os garotões estão matando as suas avós, vamos dizer assim, esse é um maniqueísmo, né? E às vezes variam, não, mas está matando também os garotões, né? Eles próprios aí pensam que são saudáveis, alguns são já pré-diabéticos ou têm problema de colesterol, não sabe, aí tem a doença e morre, né? Ou passam muito mal e quase morrem, ou morrem mesmo. E de fato, isso de fato acontece, não é que estão inventando, mas a maneira como se tem manobrado isso me leva à minha última reflexão aqui, que é a de que, na pior das hipóteses, a gente vai ter que se acostumar que a nossa expectativa de sobrevida é menor. Eu tenho 52, eu esperava viver até aos 85 anos. Pode ser que eu não chegue aos 80, talvez vá até os 70, porque, enfim, o número de mortes por conta de doenças que a gente pensou que estava livre voltou a um patamar mais elevado. Isso é essa percepção de que, olha, a expectativa de sobrevida mudou, né, da vida, né? Pode ser que mude daqui 10 anos de novo para um patamar melhor, né? Mas a questão é que eu posso, porque para mim está ótimo assim, né? Mas muitas pessoas estão com o seguinte raciocínio, até muitas pessoas mais idosas, assim, pessoas na faixa dos 81 anos, tem uma pessoa muito próxima nessa faixa, elas pensam assim, me perguntou uma dessas pessoas, tá, e quanto tempo tu acha que vai levar? Eu disse, olha, pelo que eu entendi, pelo menos mais de 2 anos, aí não sei se é 3 anos, se é mais de 3 anos. A essa pessoa que já tinha 81 quando me perguntou isso, não, mas aí é muito tempo, né? Aí eu não sei se eu tô me cuidando para morrer me cuidando, vou morrer me cuidando. Não, então eu prefiro viver e eventualmente morrer do que me cuidar. Não faz muito sentido eu trocar, talvez, eu não sei quantos anos de vida, com qualidade de vida, podendo me deslocar e tal, que eu ainda tenho. Então eu prefiro aproveitar esses anos que eu posso estimar com razoável confiabilidade que, olha, pode ser mais 5, dificilmente chega a mais 10, né? E pode ser 3 anos, né? Então, 3 anos não é um número absurdo. Eu posso morrer amanhã, tu também. A pessoa pode dizer para mim, né? Disse, eu acho. Mas não, ela não foi tão eloquente. Mas essa ideia de 3 anos, de qualquer maneira, pensando bem ou não pensando bem, é muito tempo, né? Muito tempo para quem já tem 81 anos. Minha solidariedade com as pessoas que têm esse tipo de sentimento, e eu não vou dizer aguente mais um pouco. Não, de jeito nenhum, não me parece adequado essa orientação. Eu posso me resguardar muito tempo, até para mim está ótimo, realmente está muito bom. Mas eu sei que para a personalidade da maioria das pessoas, os cuidados estão parecidos com o problema ou estão piores do que o problema, né? Esse problema, na verdade, na medicina, não é nenhuma novidade, né? Não é a questão da iatrogenia. Aqui eu até não acho que o problema sejam os médicos, né? Os médicos, pelo menos na minha não representativa amostra, eles geralmente dizem, olha, que loucura é essa aí, a gente nunca foi tão cheio de dedo para usar uma medicação que parece que funciona, mas há controvérsia que talvez não funcione, né? No final das contas, muitos países estão utilizando sucesso aparente, né? Pode-se dizer que não são estudos randomizados com duplo cego, porque, enfim, na verdade não são propriamente estudos randomizados com duplo cego, são estudos do tipo, vamos usar na população e ver o que acontece, né? E alguns países estão fazendo isso desde o início da pandemia, né? Aí se diz, essa é a razão do sucesso
da Índia. Não acho que seja essa a razão, mas pode ser um fator, né? Acredito que tem aquele negócio de que, enfim, a população talvez seja mais jovem, é, pode ter hábitos piores, mas ao mesmo tempo que é, geram para o organismo um maior número de infecções e um menor número de problemas autoimunes. E aí, no caso da Covid-19, parece que o que mata é a reação imunológica. Então, são sistemas imunológicos mais tarimbados, nem vou dizer que são melhores, né, mas enfim, eles já estão mais afinados, com um número grande de infecções, que vai reduzir a expectativa de vida, mas ao nascer e de sobrevida, né? Uma vez eu li um artigo mostrando que a expectativa de sobrevida dos médicos na Índia era muito menor do que a média da população. Sei lá, os médicos indianos morriam em média com 58 anos, alguma coisa assim, e a população em média morria, sei lá, com 65, 70 anos, né? Me chamou muita atenção, achei muito curioso. Mas já me delongo, né? Então essas são as minhas felicitações. Enfim, registro da efeméride, né? Se eu não errei também o registro, de aproximadamente um ano de oficial, pelo menos do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, da pandemia da Covid-19.